I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Olá, caros alunos. Mais uma vez é um prazer estar aqui gravando esse vídeo para você. Os aspectos positivos e negativos da globalização. Nesta aula a gente vai aprender, saiba o que é globalização, origem, pontos positivos e negativos. Vou pegar aqui meu pontador laser. Para a economia mundial, a globalização é um processo que acontece com a integração dos mercados, em que as economias dos países interagem umas com as outras, né? Nós sabemos que nesta aula nós vamos dar um enfoque maior para a questão econômica, mas nós sabemos que a globalização é bem mais abrangente. Ele integra vários outros aspectos, mas vamos focar mais nessa questão dos pontos positivos e negativos na questão da economia. No âmbito econômico, a globalização já acontece há muitos anos, por meio do comércio internacional, principalmente quando países europeus procuravam por produtos em outros continentes. Nós sabemos que esse embrião do capitalismo surgiu lá no período das grandes navegações, quando os europeus se deslocaram da Europa em busca de mercadorias em outros continentes, como Ásia e América. A globalização é também um efeito que vai além da economia, já que a integração envolve também campos sociais e culturais. Nós sabemos que essa questão da globalização ela influencia muito a questão social e a questão cultural em relação aos outros países, né? Nós sabemos que nós pegamos alguns hábitos, algumas culturas vindo de outros países, pela essa questão da globalização, de tudo ser difundido de forma rápida e fácil. Como se iniciou o processo da globalização? Em sua fase inicial, a globalização teve de se confrontar com defensores do mercantilismo do século XVIII, onde o controle estatal e o protecionismo dominavam a política econômica dos países. Nós sabemos que o mercantilismo é um sistema econômico e social que surgiu antes do capitalismo, né? Veio antes do capitalismo. E nesse sistema econômico, diferente do capitalismo, o Estado, né, os governos, criavam proteções para dominar a política econômica dos seus países, né? E eles interviam muito na educação, muito na economia, muito na economia. E quanto que no capitalismo, né, ou na globalização, os mercados são livres, né? O que vai prevalecer é a lei da oferta e da procura. A partir disto, o desenvolvimento do comércio entre países se deu conforme alguns produziam melhor certos produtos, enquanto outros não conseguiam se especializar por falta de técnicas, tecnologia ou por razões geográficas. Nós sabemos que o mundo hoje é dividido em países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os países emergentes, né, que estão intermediários ali entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. E um dos fatores que contribui para isso é a questão da falta de técnica, da industrialização. Nós sabemos que alguns países são dependentes de tecnologia desenvolvida por outros países. Os efeitos da globalização começaram a avançar no século XIX, com o desenvolvimento de tecnologias de produção e também de transporte, além da maior integração da política e dos preços. Esse desenvolvimento tecnológico possibilitou um avanço na comunicação e nos transportes, e alguns países conseguiram se desenvolver mais rapidamente. Então, eles conseguem controlar a economia ou
tornar dependente a economia dos outros países que demoraram ou que ainda não chegaram nesse processo de desenvolvimento. Atualmente os mercados estão cada vez mais em sintonia, pois o custo com transporte continua a cair e muitos governos estão colocando em prática a abertura econômica. Nessa questão da globalização, um dos fatores mais importantes para essa integração econômica é a questão da comunicação e dos transportes. A maneira como nós transportamos e a rapidez em que a gente transporta as mercadorias. Vantagens e desvantagens da globalização. Para as diferentes economias do mundo, a globalização tem como característica positiva a integração das tecnologias e dos produtos oferecidos. Hoje tudo é mais fácil, é integrado, você consegue comprar mercadoria de outros países com mais facilidade. Esse processo pode ser percebido atualmente com a presença de smartphone em todo o mundo. Não só smartphone, mas você consegue comprar roupas, calçados, qualquer produto ou objeto de um outro país. Você consegue hoje comprar um produto americano, chinês, aqui no Brasil, sem precisar se deslocar de um país para outro. Você, da sua casa, nós também hoje, com esse fluxo de mercado, de capitais, você consegue ter inúmeras formas de pagamento. Você, da sua casa, você compra produto de um outro país e ele vai chegar no menor tempo possível. Isso é a questão do desenvolvimento da tecnologia, como você se comunica e como essa mercadoria é transportada. O caso mais recente, apesar disso, com a integração da economia, muitos países acabam também por compartilhar as crises econômicas, porque na globalização é compartilhado tudo, as vantagens e as desvantagens. E às vezes essas crises econômicas também são compartilhadas. O caso mais recente foi o de 2008, quando uma crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos atingiu diversos países, que sentiram os efeitos por muitos anos. Nesse momento nós estamos vivendo um período de pandemia, talvez a maior crise da história da humanidade, e as economias de todos os mercados estão sendo afetadas, porque está quase o mundo inteiro parado. E isso é sentido por todos os países. E com essa questão da globalização, nós sabemos que alguns países, quando isso passar, que vai passar, vai se recuperar mais rapidamente devido ao seu grau de investimento, grau tecnológico, e alguns países vai demorar para se recuperar, até porque são dependentes dos outros países, são dependentes da tecnologia dos outros países que vão se recuperar mais rápido. O aspecto positivo da globalização: acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente. É o exemplo que eu tinha falado anteriormente, que você consegue comprar mercadorias produzidas em outros países facilmente. Mercados mais competitivos e inflação bem controlada. Então, com essa competição de você poder comprar mercadoria de vários países, os mercados ficaram bem mais competitivos. E isso é bom para o consumidor. Maior fluxo de capitais e investimento entre os países. Maior desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, nessa crise de pandemia, nós sabemos que todos os países estão em colapso, a economia dos países colapsa, mas isso vai deixar um legado. Quando isso passar, vai deixar um legado, que é o avanço tecnológico na área da comunicação e na área da saúde. No aspecto social, a globalização permitiu o encontro entre diferentes culturas e o desenvolvimento de setores como o turismo. Aspecto negativo: maior propagação de crises financeiras e econômicas. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora. Até as doenças se propagam de maneira mais rápida. No período na globalização é tudo isso.
tudo se propaga de maneira rápida. Tanto a parte financeira, as vantagens, como também a desvantagem, como inclusive as doenças. Alguns setores da economia podem não se adequar à competição e elevar o desemprego no país, principalmente nos países subdesenvolvidos. Eles não têm como competir com os países desenvolvidos e acaba elevando seu desemprego. Em países em desenvolvimento, pode ser difícil o investimento em novas indústrias, que já existem em países desenvolvidos, com custos reduzidos e com melhor tecnologia. Né? Então fica realmente difícil competir com esses países que têm melhor tecnologia e com custo mais reduzido. Em países de pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode até afetar produtores menores, criando monopólios na economia. Nós sabemos que as multinacionais, quando chegam num país de menor expressão, ela acaba, no muito caso, afetando os produtores menores, que às vezes acabam fechando suas portas por não ter poder de competição com essas empresas multinacionais. Exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas de países desenvolvidos nos países pobres. Né? Nós sabemos que os países pobres é só fonte de exploração de matéria-prima e mão de obra barata. Causas e efeitos da globalização. A liberdade de comércio também é uma prática comum adotada em diferentes países. Nós sabemos que hoje o comércio é livre. Entre os maiores exemplos está a criação da União Europeia. Ainda no caso da Europa, a integração pode ser ainda maior a partir da adoção do euro como moeda comum em diversos países. Nas próximas aulas, ou numa próxima aula, nós vamos trazer mais detalhada essa questão dos blocos econômicos, né, da União Europeia, do Mercosul, do NAFTA, né, que é uma tendência da globalização. No mundo atual, a globalização é crescente, sendo puxada não só pelas políticas adotadas, mas também pela diminuição dos custos com o transporte, que viabiliza os investimentos entre fronteiras. Né? Nessa questão da comunicação e dos transportes, é que torna eficiente essa competição entre os países. Bom estudo e até a próxima aula.